sou Denise Steiner, dermatologista, e este é o nosso encontro semanal, Oeste Saúde. Aqui nós damos dicas, orientações e ficamos insistindo para que você seja cada vez mais responsável pela sua saúde. Eu queria que você nos acompanhasse. Nós estamos no YouTube, nós estamos também na Oi, com 215, o canal 215, e estamos também na Samsung, com o canal 2045. Nos acompanhe, fale para os seus amigos e vamos fazer juntos essa jornada de saúde. E hoje nós vamos para aquele quadro do fato ou fake, que são afirmativas que a gente analisa para que você entenda mais sobre os problemas da saúde. Então vamos ao primeiro? A vacina, ela pode causar gripe? Na verdade, isso é fake. Essa vacina, ela é uma vacina que é de vírus inativado. Então, ela nunca vai causar a própria gripe na pessoa que tomar a vacina. A questão da vacinação é bastante polêmica, é bastante importante, mas a gente tem que ter o conhecimento de que vacina é muito importante, principalmente para a saúde pública, porque ela auxilia nós mantermos certas doenças sob controle. Então, é importante que os pais se informem sobre o calendário de vacinação e que isso seja feito de acordo com a indicação correta. Vamos para o próximo fato ou fake? Açúcar causa diabetes? Isso daí é fake. É lógico que o excesso de açúcar, principalmente de alimentos processados, alimentos muito açucarados, vão contribuir para que a diabetes ou persista ou tende a começar. Mas, na verdade, não é o açúcar o único culpado. A diabetes é uma doença que tem a ver com o metabolismo, o funcionamento do pâncreas, a genética da pessoa. Na verdade, principalmente está relacionada a todo o estilo de vida. E dentro dessa questão do estilo de vida, é importante que você tenha uma dieta adequada. E essa dieta deve ter menos açúcar, principalmente aquele açúcar refinado, aquela coisa de você ficar toda hora querendo um docinho, querendo um chocolate e achar que só porque é pequenininho não vai fazer mal. Não. Principalmente porque quando você está sem se alimentar e come alguma coisa muito açucarada, há um pico glicêmico e isso também atrapalha na questão dessa predisposição a adquirir a diabetes tipo 2. Então, cuide da sua saúde, cuide como um todo e principalmente não exagere no açúcar. Vamos para o próximo fato ou fake. Ronco pode indicar um problema de saúde? Sim, gente, isso é fato, é verdade, porque as pessoas às vezes acham, eu tenho um ronquinho, mas qual é o problema? Isso não interfere na minha saúde. Sim, interfere. Quando você ronca, você pode ter apneia. A apneia é quando você fica sem oxigênio alguns segundos, mas isso é muito negativo para o seu cérebro, para a oxigenação. E quando você ronca, às vezes você tem muitas apneias ao longo da noite. Isso faz com que você tenha o problema específico da falta de oxigenação, mas também faz com que você não entre no sono profundo, não descanse e não tenha aquele sono compensador que faz um equilíbrio nos seus hormônios, faz um reset em relação à sua saúde. Dormir bem, dormir profundamente, dormir e descansar é muito importante. Então, se você roncar, é necessário você procurar um serviço de saúde e analisar se esse ronco está te prejudicando, está causando apneia e o que você pode fazer para melhorar isso.
E você cuidando do seu ronco, procurando por que ele está acontecendo, você, quem sabe, para de perturbar o seu companheiro ou companheira na hora de dormir, não é mesmo? E aqui nós encerramos o fato ou fake e vamos agora para um intervalo e voltamos com uma entrevista muito interessante sobre cirurgia robótica, o que ela pode fazer pela sua saúde e também notícias sobre a sua implementação no SUS. Já voltamos. Você que acompanha a Revista Oeste sabe que aqui a gente não recua. Diz o que precisa ser dito. Para isso, é preciso ser livre. A liberdade não é concedida por governos nem autorizada por anunciantes. É garantida por lei, mas só a vigilância do povo garante que leis sejam cumpridas. E o povo, no caso da Oeste, é a multidão de assinantes. A Revista Oeste existe porque milhares de homens e mulheres fizeram essa escolha. É esse apoio direto que mantém a nossa independência. Se você acredita na importância do jornalismo independente, venha fazer parte dessa história. Todo sábado às 8 da noite, o Outra Coisa faz uma releitura crítica e bem-humorada do noticiário da semana, para mostrar tudo aquilo que o jornalismo convencional não quer que você saiba. Descubra o que está por trás das manchetes. É verdade isso? Claro que não. Com Guilherme Fiuza, Nívia Calmar, Pedro Almeida e convidados especiais. O brasileiro nunca pagou tantos impostos. É esse o país que você quer? A Revista Oeste se recusa a aceitar essa realidade. Assine, porque o Brasil em que acreditamos não será defendido por quem se omite. Estamos de volta. A cirurgia robótica é agora uma realidade no SUS. Imagina isso, gente, cirurgia robótica no SUS. Ela é muito importante para tratamento de câncer, principalmente o câncer de próstata. E para falar sobre esse assunto, essa experiência no SUS, a importância de tudo isso, desse procedimento, principalmente para o câncer de próstata, nós trouxemos o Dr. Rodrigo Nascimento, que é membro da Sociedade de Cirurgia Oncológica e trabalha bastante com esse assunto, e eu gostaria primeiro de agradecer a sua presença. Eu que agradeço o convite. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar é, o que é cirurgia robótica? Como a gente pode definir? Qual a grande diferença de uma cirurgia tradicional? E o que ela pode, beneficiar o nosso paciente? A cirurgia robótica ela é um procedimento, um conjunto de procedimentos cirúrgicos dentro do que nós chamamos de procedimentos minimamente invasivos. São procedimentos onde nós utilizamos equipamentos para realizar as cirurgias, as técnicas cirúrgicas, com menor invasão, com menor agressão ao paciente, utilizando pequenos furos, pequenos cortes, ao invés de grandes incisões e acessos abertos. Portanto, é uma cirurgia que utiliza o equipamento robô. Quem opera é o cirurgião, não é o robô. O robô é uma ferramenta que é utilizada pelas equipes cirúrgicas para realizar os procedimentos de forma menos agressiva.
E mais efetiva. E mais efetivo. Doutor Rodrigo, existem contraindicações, assim, por exemplo, quando o câncer de próstata é diagnosticado, se ele já está muito avançado, qual seria a situação que a cirurgia robótica pode ser a solução? E também, assim, seria sempre a melhor solução? Como que a gente pode colocar isso? Isso é uma situação complexa que precisa ser avaliada caso a caso, né? Tem que ser essa indicação ela deve ser individualizada, né? Mas no caso da próstata propriamente dita, na prostatectomia, que é a retirada da próstata, né, realizada pelas equipes cirúrgicas, toda vez que existir a indicação do procedimento cirúrgico, da cirurgia propriamente dita, a cirurgia por via robótica, no caso da próstata, ela é superior, né, comprovadamente superior às técnicas convencional e videolaparoscópica, né? Ela tem menores chances de complicação, maiores chances, inclusive, de cura, né, em comparação às outras técnicas. Portanto, toda vez que tivermos a indicação de cirurgia para a próstata, a indicação robótica, ela se mostra hoje, à luz do que nós temos de evidências científicas, ela se mostra superior. Para outros sítios cirúrgicos, para outros órgãos e outros tipos de cirurgia, isso deve ser individualizado. Nós temos já a cirurgia robótica se mostrando, né, como vantajosa em vários outros órgãos também, além da próstata. A cirurgia de próstata é indicada, né, quando a pessoa tem um tumor de próstata, me parece que é a indicação mais prevalente, mais importante, e sempre havia um medo, né, inclusive dos pacientes, muitos deles, que eu saiba, até fogem da cirurgia, porque havia a possibilidade de complicações na parte urológica, né, na parte também sexual. Então, essas complicações, elas diminuem à medida que você faça uma cirurgia robótica? Perfeito. Existe uma redução extremamente significativa, né, extremamente importante, quando realizamos a cirurgia por via robótica, né? Existe a diminuição das disfunções, né, das disfunções de continência urinária, né, uma redução da incontinência urinária, redução das disfunções sexuais, né, redução dos riscos de transfusão, redução dos riscos de complicações como um todo. E como nós conseguimos reduzir complicações, nós também reduzimos custos, né, para o sistema, principalmente para o sistema público, e reduzimos também tempo de internação, que é extremamente importante quando pensamos em filas, né, quando pensamos em redução de internação e aumento da disponibilidade desse procedimento para mais pessoas. Eu gostaria também que o senhor explicasse um pouco a situação em relação ao SUS, como é que está isso no momento, como é que funciona a implantação, regulamentação, se isso vai existir também para outros tipos de câncer. Tivemos a felicidade de ver aprovada, né, na Conitec, na nossa comissão de incorporação de novas tecnologias. Esse procedimento foi prontamente, por entendimento extremamente feliz, né, do Ministério da Saúde, foi prontamente incorporado também ao Sistema Único de Saúde, né, através de alguns hospitais de referência, alguns CACONs e UNACONs, hospitais que são dedicados ao tratamento do câncer. E o tratamento cirúrgico ele é o protagonista da cura em cerca de 60% dos tumores sólidos, né, e na próstata isso não é diferente. A cirurgia é a principal modalidade de tratamento quando se imagina o desfecho, né, o resultado cura. Né? Então, vocês já podem imaginar a importância de se incorporar novas tecnologias em cirurgia, uma vez que, se nós temos um procedimento, uma modalidade de tratamento que é a maior responsável pela cura, quando nós melhoramos essa modalidade de tratamento, nós estamos entregando maior chances de cura, né, para os pacientes que venham a sucumbir dessa enfermidade. Portanto, né, nós podemos entender de forma bem clara a importância dessa incorporação.
Eu acho que um mantra do programa Oeste Saúde seja responsável pela sua saúde, tenha um estilo de vida adequado. Parece que isso é sempre a mesma coisa, mas é realmente o que mais importa, né? A questão de todo o conjunto de dieta, de sono, de exercícios, de manutenção da sua capacidade mental, do seu estresse, quer dizer, um controle dele, porque as pessoas pensam que só a genética influencia, né? Então, eu acho que na questão de câncer de próstata, além de tudo, é importante que o homem também faça exames, assim, pelo menos anuais, né? O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso, no sentido de cuidado, prevenção do câncer de próstata, além da questão do estilo de vida? As pessoas imaginam que câncer é uma doença familiar, quando não é. Exatamente. Não é. Câncer não é uma doença familiar. Câncer é uma doença genética. São alterações genéticas das células que levam ao aparecimento dos tumores, dos diversos tipos de tumores. Temos diversos tipos diferentes de câncer em diversos órgãos. Então, não falamos de uma doença só, falamos de um conjunto, de uma família grande, complexa de doenças. A grande maioria dos cânceres é causado pelo nosso estilo de vida. Né? E a gente está falando aí de mais de 90% dos casos dos cânceres. Né? Então, o nosso estilo de vida, aquilo que fazemos, impacta diretamente nos resultados e nas chances de aparecimento de câncer, não só de próstata, como de qualquer outro órgão. Então, sabendo disso, nós podemos evitar câncer. Sim, câncer é uma doença evitável. Né? Em grande percentual, ele pode ser evitado. E como evitar câncer? Né? Praticando aquilo que todo mundo sabe, mas não faz, na grande maioria das vezes, infelizmente. Né? Então, se você pratica atividade física, 150 a 300 minutos semanais, divididos como você queira dividir. Se você não fuma, isso é extremamente importante. O tabagismo é o principal fator de risco para qualquer tipo de câncer. Né? Se você mantém o seu peso ideal, né? Se você observa a sua dieta, sua alimentação, evitando alimentos ultraprocessados, bebidas ultraprocessadas, bebidas alcoólicas. Né? Se você não se expõe a fatores de risco, se você pratica sexo seguro, né? E se você procura orientação e apoio de equipes médicas para que você, né, principalmente homens a partir de 50 anos, você vai preencher em grande parte a redução de risco, né? Não só para câncer de próstata, mas para qualquer tipo de câncer. Portanto, são atitudes que estão alcançáveis a todos nós. Eu agradeço muito a sua contribuição e queria que o senhor encerrasse dando, então, uma dica, né, uma orientação de como o paciente deve proceder no caso de, assim, haver a necessidade dessa cirurgia no SUS, especificamente. Existe uma rede de assistência, né, de atenção ao câncer, né, uma rede CACONS e UNACONS, e essa rede ela detém as características e a autorização por parte do Ministério da Saúde para a realização dessas cirurgias de alta complexidade. Portanto, procure em sua cidade, se caso você tenha câncer de próstata, converse com o seu médico. Né, tenho certeza que é a pessoa mais indicada, né, para orientar você nesse aspecto. Então, converse com o seu médico e procure, se a sua cidade dispõe do procedimento, dispõe do equipamento e de profissionais treinados para a realização desse procedimento. Hoje, grande parte do Brasil dispõe dessa tecnologia e ela é acessível, né, dentro desses hospitais que atendem SUS, sejam eles filantrópicos ou sejam eles parte da rede CACON e UNACON. Portanto, converse com a sua equipe, converse com o seu médico. Eu tenho certeza que provavelmente na sua equipe você terá disponível essa tecnologia. Muito obrigada novamente. Essa incorporação da robótica no SUS é impressionante, é importantíssima. Eu agradeço o Dr. Rodrigo Nascimento e agora nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos com a sua participação. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste?
Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano. As inovações e as tendências do setor que impulsiona o Brasil estão no programa A Força do Agro. Aqui você conhece as tecnologias que estão transformando o agronegócio e as histórias de sucesso de quem vive da terra. Mesmo que você não viva o dia a dia do campo, eu te garanto, o agro faz parte da sua vida. De segunda a sexta, às 8 da noite, com Joyce Maffezoli. Estamos de volta com aquela hora que eu adoro, que é a sua participação. Continue participando, acompanhe a resposta da sua pergunta, esteja sempre conosco. Vamos para a primeira pergunta? Doutora Denise, eu queria saber a sua opinião. O que você acha sobre Botox de prevenção? Luísa, na verdade, o Botox para fins estéticos é prevenção, porque ele trata o que nós chamamos de rugas de expressão, que são aquelas rugas que nós fazemos quando estamos bravos, quando levantamos, estamos espantados. Então, essas rugas vão marcando a pessoa conforme ela envelheça. E, na verdade, tem pessoas que muito jovens já marcam muito, tem pessoas que demoram mais, isso é de cada um. Mas tem uma questão, às vezes, que essa ruga de ficar brava, assim, torna o relacionamento dessa pessoa até um pouco mais difícil, porque acham que ela sempre está brava, etc, etc. Então, quando nós aplicamos a toxina botulínica nesses locais, a gente introduz uma agulha e vai até o músculo, e a gente está promovendo um relaxamento da musculatura. Então, havendo um descanso desse músculo, a gente não fica marcando aquelas ruguinhas tão fortemente. Então, o Botox, de uma certa forma, é preventivo. Mas eu sou contra que uma pessoa de 17, 18 anos já queira fazer Botox. Eu acho que tudo tem a questão do bom senso e da análise da situação. A toxina botulínica é um procedimento que deve ser realizado por médico, por causa da própria anatomia, da própria substância, né, onde você vai colocar. Ela tem inúmeras outras indicações, né? Mas tudo deve ser sempre baseado numa boa consulta, numa boa conversa, num bom entendimento. Mas, de uma maneira geral, ela é preventiva. Então, agora nós vamos para a segunda questão. Doutora Denise, a minha dúvida é em relação ao uso concomitante de pacientes que querem fazer um tratamento com Botox e já estão em uso das canetas emagrecedoras. Se teria alguma influência, algum tipo de interação ou algo do tipo? Obrigada pela pergunta, Camila. É uma pergunta difícil, mas esses emagrecedores, essas canetinhas, elas estão na crista da onda. São medicamentos importantes que, a princípio, foram indicados para diabetes tipo 2, mas que têm um papel assim, muito importante no emagrecimento.
O que eu gostaria de reforçar é que não existem milagres e, na verdade, se você tivesse um estilo de vida adequado, com uma boa dieta, um bom sono, exercícios e um controle do estresse, provavelmente você não precisaria usar essas canetas emagrecedoras. Elas são interessantes, elas agem no metabolismo, elas normalizam a glicose, elas desinflamam, mas elas são remédios. Então, existem os efeitos colaterais, a indicação específica e, na verdade, existe a questão depois de não ficar refém desse remédio para sempre na sua vida. Em relação a fazer toxina botulínica e estar usando essas canetinhas emagrecedoras, não há problema, não há uma interferência, isso é possível. Mas eu gostaria de ressaltar que o uso dessas canetas trouxe uma questão que até foi chamada no início de a face do Ozempic, porque as pessoas, quando emagrecem, ficam com um rosto muito flácido, muito abatido. E isso tem sido estudado. Logicamente, está relacionado a um emagrecimento importante e rápido, mas existem estudos mostrando que, eventualmente, esses remédios também causam algum prejuízo na nossa gordura branca que está no rosto e que tem as nossas células tronco e fazem a renovação. Por isso que é importante a gente, quando vai fazer um tratamento desse tipo, ter uma consulta médica, uma explicação para que a gente entenda a questão como um todo. Mas, para terminar, não há problema de usar essas medicações e fazer botox concomitantemente. Vamos à próxima pergunta? Doutora Denise, tudo bem? Tenho uma dúvida relacionada à minha pele. Eu tenho alergia à minha própria barba e quando eu faço ela com gilete, seja com aquela maquininha, acaba causando uma irritação. E eu gostaria de saber se existe algum tipo de tratamento, de repente alguma pomada, para que eu possa passar e não irritar depois de eu fazer a barba, né? Tirar, enfim, a barba. Josué, muito obrigada pela pergunta, porque essa é uma questão muito comum, né, relacionada aos homens fazendo a barba, assim, todos os dias, principalmente. Bom, a pele é considerada um órgão de proteção, mas ela é um órgão de proteção ativo, né? Ela não é somente uma barreira externa. Na verdade, ela está interagindo, ela participa de todas as questões hormonais, imunológicas e tudo mais. As agressões à pele, que, por exemplo, a gilete eventualmente é uma agressão, pode romper esse grau de proteção perfeito que ela nos dá, porque ela fica desidratada, porque aquela gilete machuca a pele, porque houve uma irritação, porque você fez e passou um produto que irrita logo depois. E à medida que a pele perca essa capacidade de hidratação, essa questão, essa barreira fica de alguma forma prejudicada, ela começa a inflamar. Então, isso não é propriamente uma alergia. O que você deve fazer? Primeiro, quando você vai fazer a barba, é importante que você umedeça essa região. Você pode passar, você pode até lavar o rosto antes e deixar até um pouco úmido. É interessante para o pelo que ele esteja úmido. E também você tem que usar um produto, no caso, um gel de espuma de boa qualidade, né? Que você conheça a procedência e tudo, porque aquilo vai encostar na sua pele. E a gilete também deve ser de qualidade, se deve trocar periodicamente, você deve comprar aqueles tipos de gilete que tem 5 juntas para que agrida menos e passar na orientação correta, né? E com esse gel primeiramente. Então, passa o gel, deixa espuma e aí vai passar a gilete. Terminando isso, você pode enxaguar bem, tirar todo o resíduo desse gel e aí você tem que passar um produto hidratante. Na verdade, é importante que você escolha um produto hidratante e calmante. Tem muitos no mercado, porque não pode ter ácido, né? Não pode ter substâncias que têm um pH muito diferente. Então, vai na farmácia e compra um bom hidratante e pode
passar à vontade logo depois que fizer a barba. E, de preferência, esperar um pouquinho para fazer alguma atividade, porque às vezes se tiver muito frio ou até muito calor, você vai ter uma reação mais imediata no pós-barba. Então, pessoal, com essa questão, com essa pergunta, nós encerramos o programa Oeste Saúde dessa semana. Eu gostaria de convidá-los para a próxima semana, às 19h30, que você esteja conosco. A gente procura trazer muitos assuntos, a gente procura trazer pessoas que contribuam com o nosso conhecimento e a gente procura que você esteja sempre junto para aprender cada vez mais sobre saúde e poder, logicamente, se cuidar. Eu espero vocês no próximo sábado. Até lá!